Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus, porque nós temos certeza que vai ser uma semana de bênção, de paz, de vitória, de saúde, assim como o Senhor tem nos dado sempre, cada dia, cada semana que o Senhor nos dá. E essa, nós estamos firmados no Senhor, na força do seu poder, na alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, que a paz do Senhor seja com todos e que a bênção do Senhor seja abundante sobre a vida de cada um. A paz do Senhor, Yasmin. Então, queridos, vai chamando aí teus contatos aí, né? Paz do Senhor, irmã Jaqueline, irmã Sônia, chama teus contatos aí e compartilha com eles aí no Facebook, e seja esse instrumento de Deus para abençoar as outras pessoas, que elas ouçam a palavra. O que eu tenho para falar essa semana vai ser muito bom, vai ser uma bênção de Deus. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, né? Através da palavra do Senhor. Então, se você tem uma sala de vídeo aí, chame para a sua sala de vídeo. Faça isso, meu irmão. Vai ser maravilhoso. Irmã Marli, a paz. Irmã Maria do Socorro, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque temos o prazer, a alegria, irmãos, de podermos estar aqui juntos. Como é bom isso. Como é bom eu saber que os irmãos estão aí, que nós podemos interagir desta maneira. Como é maravilhoso. Paz, Cíntia. Então, irmãos, o que eu tenho para ministrar nesta semana, nas lives, segunda, quarta e sexta, eu tenho o seguinte: hoje eu vou tratar de relacionamento com Deus. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre relacionamento com Deus? Então nós vamos tratar disso. E eu quero dizer para vocês que relacionamento é algo que ele é construído, não é? Relacionamento é uma coisa construída, não é assim, acontece assim, de repente, de uma vez. Não. O relacionamento ele vai sendo construído. Veja um casal, começam a namorar, né? E vão tendo um relacionamento melhor, né? Conhecendo melhor um ao outro, temperamento, tanta coisa, né? Que vão conhecendo os temperamentos, como a pessoa é, como ela age, o que ela pensa, não é isso? Até chegar à conclusão de que vamos ficar noivo então, né? Dizem os namorados, vamos, e assim acontece, depois vamos nos casar, porque agora nós chegamos à conclusão que, apesar de você ter suas diferenças de mim e eu de você, mas nós podemos ter um relacionamento muito mais profundo, e então podemos nos casar e vivemos juntos. Então o relacionamento ele é construído. O relacionamento com Deus também é diário, é contínuo, todo o tempo ali, meu irmão. Nós não podemos deixar, né, de ter esse relacionamento com o Senhor. Então eu vou falar hoje de 4 pilares. Hoje, na próxima live eu vou falar de outras coisas, que são interessantes também, são maravilhosas. Mas eu vou falar hoje de 4 pilares que sustentam um profundo relacionamento com Deus. 4, tem mais, mas esses aqui são, digamos assim, são esses que seguram, os principais, que seguram um relacionamento profundo com Deus. O que a Bíblia diz? Não é isso que nós estamos vendo? O que a Bíblia diz a respeito disso? Então vamos lá. Primeiro, conhecimento da palavra de Deus. Porque quando eu falo de conhecimento, meu irmão, quando eu estou tratando disso, eu não estou tratando apenas de leitura da palavra de Deus, o que é muito bom. Lermos a Bíblia é muito melhor do que ler qualquer outra coisa. Não estou dizendo que outros livros, que outras coisas não são boas para se ler, mas estou dizendo que a Bíblia é melhor. Então, não estou tratando apenas da leitura, mas eu estou tratando aqui de um mergulho na palavra de Deus. Mergulhar na palavra de Deus. Então, eu tenho um texto aqui que eu vou ler para você, e depois você vai ler de novo, vai pensar, vai meditar. Está lá em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 17. Mas eu vou ler só o versículo 15,
que diz assim, ó: você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. E são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus pela confiança em Cristo Jesus. Então o apóstolo está falando com Timóteo, filho na fé, que ele o chamou de filho na fé. Então ele diz, olha, o seu relacionamento que você tem com Deus, você tem porque você tem conhecimento da palavra de Deus, você mergulhou na palavra de Deus, você tem procurado cada dia mais conhecer a palavra de Deus desde a sua infância, desde você pequeno, quando sua mãe, sua avó, porque Timóteo era filho de Eunice, neto de Lóide, né? Então, tanto a avó Lóide quanto a mãe Eunice, né? Elas estavam ali ensinando, não é? Ensinando a Timóteo desde a sua infância, desde pequeno. Então o apóstolo Paulo diz, olha, você tem um bom relacionamento com Deus, um profundo relacionamento com Deus, porque você tem esse pilar de sustentação nesse relacionamento, que é o conhecimento da palavra de Deus, que é mergulhar na palavra de Deus, não apenas ler para ter o conhecimento, mas mergulhar para ter um aprofundamento, ter a revelação, ter o discernimento que o Espírito Santo dá da sua santa palavra. Então, esse é o primeiro pilar que nós temos para ter um bom relacionamento, um profundo relacionamento com Deus, é conhecimento da sua palavra. Claro que para ter o conhecimento da palavra, esse conhecimento espiritual, mergulhar na palavra, conhecer aquilo que está, a revelação que está na palavra de Deus para nós, é necessário que tenha uma experiência com Deus de salvação. Porque precisa ser salvo. Porque se não for salvo, ele não alcança isso aí, não alcança esse discernimento, não alcança essa revelação. Então ele precisa ser salvo, precisa ter uma experiência de salvação. Então olha só, primeiro pilar, conhecimento da palavra de Deus, eu vou dizer mergulho na palavra de Deus, ok? Então esse é o primeiro pilar. Segundo pilar de sustentação de um relacionamento com Deus, como a Bíblia nos diz, é a oração. Irmãos, a oração, quando você lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, mergulha na palavra de Deus, então sabe o que acontece quando você ora? Então você tem na leitura o conhecimento da palavra, mas quando você vai para a oração e você ora para que o Senhor te mostre, te dê entendimento sobre aquele texto que você leu, então você vai receber a revelação da palavra de Deus. Guarde bem isso. A leitura te dá o conhecimento, a oração te dá a revelação da palavra de Deus. Então, a oração é fundamental, é outro pilar de sustentação. Se não fosse assim, se a oração não fosse tão essencial, se não fosse fundamental para as nossas vidas, Jesus não precisava ter investido tanto tempo em oração. Jesus investiu mais tempo orando do que pregando, do que curando, do que libertando as pessoas. Ele investiu mais tempo na oração, porque ele queria cada dia mais ter um relacionamento profundo com o Pai. E esse era um dos pilares que Jesus tinha na sua vida, que sustentava a sua vida de comunhão com o Pai, era a oração. Então, quantos textos da palavra de Deus nós temos lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que dizem que Jesus, deixando os discípulos, foi orar. E Jesus, mandando eles atravessarem o mar, foi orar. E Jesus, deixando-os aqui, foi orar. Então, Jesus investiu muito, mas muito do seu tempo, a maioria do seu tempo foi investido em oração e conhecimento da palavra de Deus. Então, isso aqui, irmãos, é fundamental
para um relacionamento com Deus, segundo o que a Bíblia nos diz. Oração, conhecimento da palavra de Deus e oração, ok? E eu vou ler um texto aqui que Paulo nos orienta, está lá em Efésios capítulo 6, versos 18 e 19, quando ele trata da armadura de Deus. E ele vai tratando das peças da armadura, né? Ele vai tratando da justiça, né? A couraça da justiça. Ele trata do evangelho da paz, o capacete da salvação. Ele vai tratando da espada do Espírito, ele trata do escudo da fé, enfim. Ele vai tratando e mostrando todas as peças, não é? Da armadura de Deus. E quando ele chega aqui, no versículo 18, ele diz assim, ó: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda oração e súplica. Isto é muito importante para as nossas vidas. Toda oração e súplica o apóstolo está falando. O apóstolo, ele está dizendo de algo que ele fazia. Ele está tratando da sua experiência. Ele sabia o que era o poder da oração. Ele sabia que nada mais ele poderia alcançar ou ele ver Deus fazer a não ser através da oração. Então ele estava ensinando e dizendo para nós, olha, ore. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo, olha, não pare de orar, não deixe de orar, não negligencie este hábito maravilhoso da oração, esse costume precioso, não é, de orar. Não deixe isso, não se afaste disso. Estude a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, mas também tenha uma vida de oração, porque isso vai lhe dar a revelação da palavra de Deus para a sua vida e vai lhe dar uma condição muito maior de um profundo relacionamento com Deus. Separe tempo para orar. Meu irmão, não adianta nós só ficarmos ali, orei um pouquinho, 5 minutos, não, separe tempo. Invista esse tempo em oração. Deixe de fazer algumas coisas que hoje você pode deixar de fazer e invista tempo na oração. Faça isso. Isso vai lhe dar um relacionamento com Deus extraordinário. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver em tudo que fala sobre a oração. Os textos que falam sobre a oração sempre estão dizendo, ore, porque a oração é fundamental. Ok, meus amados? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, quando você está com esses dois em evidência na sua vida, o terceiro que eu vou falar agora, que é resistência, então você vai ter condições para isto. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, preste bem atenção nisso. Quando a Bíblia está dizendo resista, é porque tem uma força que vem contra nós. Vem para nos desestabilizar, vem para nos amedrontar, para nos deixar intranquilos. Você já preparou para pensar nisso? Que Satanás procura de todas as formas desestabilizar as nossas vidas. Ele usa de muitos mecanismos que são inúmeros, que nós não podemos contar. Mecanismos esses que são para desestabilizar, entristecer, angustiar, não é? Deixar desanimado você, afastar você do estudo da palavra de Deus, tirar você da oração.
Tudo isso Satanás faz porque ele sabe que a oração é de uma importância muito grande. E quando eu aprendo a resistir, a Bíblia diz que aqui me mostra como é que eu devo fazer. Primeiro, me sujeitando a Deus. Ou seja, deixando que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, do jeito que Ele quiser. Me sujeitar é estar debaixo da vontade, da orientação, da direção de Deus na minha vida. Então, o apóstolo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, se submeta à vontade de Deus, se submeta à sua orientação, à sua palavra, à direção do Senhor, se submeta ao Espírito Santo de Deus, faça isso. E aí você terá condições de resistir ao diabo. E a Bíblia diz que ele vai fugir de nós. O que é fugir? É quando não tem mais condições, que ele vê que acabou para ele, não tem mais como ali ele ter vitória, ele ter sucesso naquela investida dele, então ele foge. Ele foge. Por quê? Porque maior é Jesus que está em nós. Então, quando nós temos um profundo relacionamento com Deus, de acordo com o que a palavra de Deus me orienta, então o que vai acontecer é que nós vamos resistir ao diabo dessa maneira, com a palavra de Deus, e então ele vai fugir de nós. Ele vai, e então você vai resistir a toda a tentação, vai resistir a toda investida, vai resistir às armadilhas, vai saber o que ele está armando, e você vai resistir em nome de Jesus Cristo, e vai ter vitória na sua vida. Então, esse é um terceiro pilar que sustenta, não é? Que dá sustentação a um profundo relacionamento com Deus. E o quarto é compromisso. Compromisso. Olha só o que o apóstolo nos fala lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Isso aqui é uma declaração do apóstolo de profundo compromisso com Deus. Porque ele sabia que para ter um profundo relacionamento com Deus era necessário que ele tivesse também um profundo conhecimento, um profundo compromisso com Deus. Então o que ele diz aqui? Ele diz assim, ó, eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa linda, irmãos. Que declaração de entrega, que declaração de compromisso, que declaração de vida nas mãos de Deus. Então, o apóstolo está nos dizendo, olha, é assim. Para ter um profundo relacionamento com Deus, é necessário que você também tenha compromisso com Deus. Então, esse é um pilar extraordinário de sustentação do relacionamento, não é? Então, a palavra de Deus, a oração, a resistência e o compromisso vão nos dar cada dia mais condições de termos profundo relacionamento com Deus. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como é o seu relacionamento com Deus? É assim? É baseado aqui desta maneira, como a Bíblia diz? É assim que a Bíblia nos orienta? É desse jeito? Como é que está o seu mergulho na palavra de Deus? Como é que está? Como é que as águas, não é, estão chegando até você? No tornozelo? No joelho? Na cintura? Não é? Até aqui a parte do tórax? Ou você já está mergulhado? Você já está nadando no rio do Senhor?
a palavra de Deus. É necessário que eu mergulhe na palavra. Como é que está? Essa é a minha pergunta a você hoje. Como é que está esse seu mergulho na palavra de Deus? Como é que está o investimento da sua vida na oração? Como é que está? Tem investido tempo na oração? Tem colocado diante de Deus a sua vida? Eu digo aos irmãos, digo a você que está agora me assistindo, está comigo aqui na live, eu digo a você que eu aprendi isso muito cedo. Eu aprendi muito cedo. Eu aprendi com a mulher santa de Deus, a minha mãe. Eu aprendi a orar com ela. Ela me ensinou a orar. Ela me ensinou a gastar tempo na oração. E ela tinha uma coisa que ela dizia que eu achava quando eu era garoto, até adolescente, não fazia muito sentido para mim. Aliás, eu não alcançava a profundidade. Não é que não fazia sentido. Eu não alcançava a profundidade do que ela estava me dizendo. Mas ela dizia assim: meu filho, se você quer conhecer a Deus, então você tem que orar, porque é pela oração que você vai conhecer mais ao Senhor. Então ela ensinou isso aos filhos. E eu pratico isso na minha vida. Então, é a oração que nos dá condições de ter um maior entendimento, conhecimento e relacionamento com Deus. Resista. Tenha a resistência do Senhor na sua vida. Não se deixe abater por qualquer coisa. E tenha compromisso com Deus. Esses 4 pilares são fundamentais para sustentarem cada dia um profundo relacionamento nosso com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Quarta-feira nós vamos conversar um pouco mais, né, a respeito do que a Bíblia diz. Então, querido, que Deus abençoe você abundantemente. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado de maneira maravilhosa. E o Senhor nos dá o entendimento da Tua palavra. E nós cada dia mais queremos, Senhor, mergulhar muito mais na Tua palavra, investir muito mais tempo na oração, resistir a tudo que Satanás armar contra nós e termos cada dia mais compromisso com o Senhor. Querido Senhor, eu quero te pedir por cada um dos que estão na live, aqueles que vão ver depois, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que o Senhor ministre nas suas vidas, que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, a tua unção, a tua graça, o teu poder cada vez mais, para que cada dia mais o nosso relacionamento com Deus seja muito mais profundo. Senhor, eu quero te pedir nesta hora pelas pessoas que estão enfermas, nos hospitais, nas suas casas, estão precisando do teu socorro, com urgência, Senhor, com urgência. E só o Senhor para socorrer, porque o Senhor é que tem todo o poder de mudar qualquer situação. O Senhor tem todo o poder de mudar a história de vida de qualquer pessoa. Então, derrama sobre eles a tua unção de cura e dá saúde para eles, Senhor. Nós te pedimos pelo nosso Brasil, a nossa nação, nossa pátria que amamos, que o Senhor coloque em ordem esta nação, que o Senhor coloque em ordem em todos os segmentos, todas as áreas, todos os níveis, que o Senhor coloque em ordem. Só o Senhor pode fazer isso. Ô Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos de tudo, livra essa nação de todo mal que esteja sendo preparado contra ela, em nome de Jesus. Ó Deus, que todo pensamento contrário, Senhor, seja destruído no nome de Jesus. E que o Senhor coloque em ordem esta nação para a glória do teu nome. Senhor, nós te pedimos, Pai, pela tua igreja. Seja uma igreja forte, voltada para o Evangelho. Aleluia! Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nós te pedimos isso constantemente. É porque nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor ouve e atende. E nós cremos que não importa se estamos vendo alguma coisa ou não, nós cremos que o Senhor está fazendo. E eu tenho certeza que, ó Deus, a igreja, o Senhor está agindo na igreja, para um reavivamento, para um renovo na tua igreja,
para que a igreja cada dia mais seja uma igreja forte, voltada para a essência do Evangelho. Senhor, nós te clamamos pelas famílias, que sejam famílias cheias da graça do Senhor, que sejam famílias que tenham a palavra de Deus como regra de fé e prática, que tenham prazer na leitura, no estudo, no conhecimento da palavra de Deus, que andem, procedam, caminhem, vivam, cada dia obedeçam tudo o que nela está escrito. No teu bendito nome, Jesus, nós oramos com gratidão por mais essa semana abençoada que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero cumprimentar você que chegou depois aqui na live, que eu não pude cumprimentar você no início, mas que o Senhor te abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, para a glória de Deus. Amém? No nome de Jesus Cristo. Eu quero também, meu irmão, falar a respeito da nossa campanha do agasalho. Olha, irmãos, está vindo uma onda de frio muito forte aí. Segundo as informações e noticiários, a partir de amanhã, hoje eu já estou aqui, já estou sentindo que está bem mais frio hoje. Então, vamos ajudar, vamos ter... Você tem aí uma blusa de frio, tem uma jaqueta, tem um blazer que dá para uma pessoa, para ajudar alguém, para ela poder vestir e ser aquecida no frio. Então faça isso, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Leve lá na QNE 19, lote 40, que é na Igreja Batista da Restauração, e nós vamos distribuir para as pessoas. São muitas pessoas que estão precisando, mas são muitas. Então, faça isso. E se você quiser ajudar a associação beneficente, Projeto Florescer, com algum valor, então está aí o nosso Pix, está aí a nossa conta bancária, né, que a Yasmin já colocou aqui. Então, doe, porque a sua doação vai servir para comprar cestas básicas, para comprar kit de limpeza, de higiene pessoal, vai servir para ajudar alguém com gás, com luz, como nós estamos vendo isso acontecer diariamente. Então, é a sua contribuição que vai fazer isso, para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe mesmo, abundantemente, né, com toda a sorte de bênçãos. Querido, tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Quarta-feira nós nos veremos de novo, no nome santo de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente. Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Que a bênção de Deus seja abundante sobre a sua vida e também sobre a sua família, para a glória de Deus. Amém e amém.